Essa aí é pagamento adiantado das palmas? Carro. Tiver que eu tocava violão antes de começar, a gente tocava violão em barzinho e o pessoal pedia pra contar piada, né? Aí eu falava assim, gente, bem que eu era muito piadista, antigamente eu era meio engraçadinho, hoje em dia eu tô sério. Eu falava, eu só conto se vocês rirem antes. O pagamento adiantado, porque se a piada fosse sem graça. Gente, vamos lá. Boa tarde a todos. Agora boa tarde oficial, né? Que eu já falei com quase todo mundo aqui. Vamos dar prosseguimento então ao estudo que o Marco estava conduzindo para nós. Com esse pequeno detalhe, né? Com essas duas palavrinhas no final agora, que é o tal do planeta eu. Eu adorei, ainda bem que eu fiquei com essa parte. Acho que a primeira eu ia me enrolar. A segunda também, eu me enrolar mais. Tentar pensar que planeta eu é esse. Ou seja, quem somos nós? Antes de qualquer coisa, a gente pensar em mudar qualquer coisa, a gente precisa conhecer essa coisa. Né? Aí eu começo, vou falar um pouquinho de mim, rapidamente. Eu, quando tinha meus 21 anos, eu era magrinho, cabeludo, eu fui trabalhar em Maceió, fui contratado pela Salgêmea, Indústrias Químicas, acabei para lá, então eu era programador. E aí eu fui contratado como programador. Como programador, o que eles esperavam de mim? Que eu soubesse, boa, muito bem, né? Que eu soubesse direito, que eu cumprisse os horários da empresa, né? Que eu não errasse muito. E naquela época eu gostava muito de jogar futebol. E lá tinha um time, lá tinha um futebol de campo da fábrica, né? Eu comecei a jogar pelada com os caras, acabei parando na seleção da fábrica, no time, era lateral direito, corria mais que notícia ruim naquela época. Sabe qual era o meu apelido naquela época lá? Pirulito. Ele chamava, não era saquinho, eu era magrinho, cabeçudo. Era cabeçudo, né? Parecia aqueles pirulitos. Antigamente tinha esse negócio de bullying, não, os apelidos eram mesmo. E aí, quando eu estava lá na seleção, lá do time, lá da fábrica e tal, o técnico estava preocupado se eu sabia programar bem ou mal. O que vocês acham? O que ele esperava de mim? Que eu corresse, que eu soubesse cruzar a bola direito, que eu marcasse até ou não? Vou ver. Então, pois é. Ao mesmo tempo, hoje eu sou diretor de uma empresa, embora não pareça, né? 70 funcionários e tal. O que se espera de mim como diretor da empresa? O que a empresa serve para quê? Para, né, no meu caso, da área de projetos lá, que os projetos sejam os melhores possíveis para que a empresa ganhe dinheiro, né? E consiga todo mundo ganhar junto. Isso é que se espera de todo. Por outro lado, há 34 anos, eu sou marido da dona Andréia. Enquanto o marido dela, né, o que se espera de mim? Minimamente, né, que a gente seja atencioso, carinhoso, que dê satisfação onde está. Normalmente é assim, né? Ela sabe que eu estou aqui, né? Dependendo de onde eu vá, eu faço live. Se for sexta-feira de noite, por exemplo, né? Eu acho bom, né? Ó, tô aqui mesmo, viu? Sexta-feira. Agora não dá pra escolher lá. Pois é. E também tenho 5 filhos, também, embora não pareça. Eu tenho 5 filhos. E com relação a eles, eu tenho, né, o papel de educá-los. Me cabe o papel de educar a Andréia? De quem cabia isso? Os pais dela, né? Lógico que numa relação de 30 e poucos anos, um educa o outro em algumas coisas. Na verdade, foi mais ela me educando do que eu educando ela. Mas eu preciso dar satisfação para meus filhos. Algum deles sabe, acho que nenhum deles tem a menor noção do doutor, também como eu não tenho nem a ideia onde eles estão. Por que eu estou falando dessas coisas? Eu poderia continuar falando dessas coisas, né? Quantos eus nós somos? Quem eu sou hoje aqui? Hoje alguém está preocupado se eu programo bem, programo mal, se eu jogo bola bem ou não? Não. O meu papel aqui hoje é tentar compartilhar com vocês um pouco das nossas reflexões, né? Um pouco do que a gente estuda. Sou hoje, como é que é? Um palestrante bonito, né? Um conferencista, expositor, essas coisas bonitas. Então nós somos um monte de gente, né? E para cada personagem que a gente interpreta, como se nós fôssemos atores, nós pegamos um ator, a gente pode dizer, ó, esse cara um dia foi bandido, um dia ele foi pai de família. Aí vem a clássica pergunta, gente. Quem sou eu, afinal? Né? Vamos tentar achar uma definição dentro do que a gente... Todo mundo aqui é espírita ou a coisa mais aberta? Só para ter uma noção. Não? Sim? Não. Quem é espírita, levanta o braço. Pronto, fica mais fácil. Ah, vamos fazer o contrário. Quem não é
sim, tá? A gente está partindo do princípio, afinal de contas, o nosso embasamento aqui é do Espírito. É novidade se eu disser para alguém que nós somos espíritos imortais? Não. Não estou falando de novidade. Então vamos buscar uma definição que abranja todos esses papéis, que sirva para todos esses papéis e sirva para todos nós. Vamos lá? Então a primeira, todos somos espíritos imortais? Sim. Sim. Temos essa consciência? Sim, né? Isso temos o tempo inteiro? Nas nossas escolhas, na nossa vida? Nem sempre, né? Não. Pois é, uma das características, né, dos mundos mais evoluídos, desses mundos evoluem, como Marco Aurélio colocou, em função da evolução dos seus habitantes. E essa evolução ela vai se dando à medida em que a vida espiritual se torna mais importante que a vida material. Vou fazer o seguinte exercício com vocês aqui. Eu não sei se eu cheguei a fazer isso lá. Aliás, vocês lembram do estudo, não vou falar o último não, porque senão o último parece que eu não venho mais, né? O mais recente que eu fiz lá, acho que foi ano passado. Lembra qual foi o tema? Ninguém lembra, né? Não me lembro. Foi fazendo acontecer as mudanças, lembra disso? A gente falava sobre isso, mundo de regeneração, acho que até interessante, que a gente pode até continuar aqui. Imagine que agora acontecesse o seguinte, a gente está aqui conversando e de repente, parece o espírito aqui, luz, fumaça, que negócio todo, né? Todo vai ser a cor. Vai ser o primeiro, pode pular da porta. Mas a gente não vai se assustar, parece o espírito aqui, ele ia chegar aqui, com licença aqui, desculpe interromper a sua viagem, viu que esse cara que voltou, né? É que eu estou aqui, tenho assim uma relação próxima com o pessoal todo aqui, nós estamos meio que planejando a próxima encarnação de vocês. Tá? E aí, a gente tem assim algumas opções. A gente sabe que a questão do planejamento é pela natureza das provas, não dá muito detalhado. Olha, letra A, vocês vão poder nascer numa família riquíssima, ali morar na Delfim Moreira, em frente ao mar. Uma família estruturada, tranquila, vai ter aquele bercinho gostoso, né? Vai estar ouvindo musiquinha, vai crescer nas melhores escolas, você vai ser lindo, cara, vai ser aquele coisa mais linda. Agora, se preparar, vai ser um risco para você escorregar, né? Você escorregar das coisas que você tem que trabalhar, o orgulho, uma prova que você vai ter que passar em algum momento. Mas tudo bem, se quiser. Letra B. Olha, você vai nascer lá naquela comunidade do macaco molhado, lá não sei aonde, né? Você vai nascer, você não vai saber nem quem é o seu pai, vai dividir um barraco com 5 irmãos, né? Vai escolher seu almoço ou a janta, vai ser aquela vida de dificuldade que você vai ter que lutar muito para conseguir as coisas, vai ter que trabalhar desde pequeno, vai se virar, para você vai ser importantíssimo para você trabalhar a humildade que você está precisando, para trabalhar uma série de coisas para você conquistar. A letra C, você vai nascer na classe média, vai nascer no bairro lá da Zona Norte, tal, tranquilo, vai ter uma família, né, normal, mais ou menos, mas vai ter um monte de ziquezeira. Vai ter asma, né, que é bronquite, diabetes, que mais, gente? Nome de doença, o pessoal mais velho sabe um monte, né? Pressão alta, problema de coluna, vai ser careca, vai ter todas essas enfermidades. E aí é o seguinte, além de mim, quem escolheria a letra A? Sério? O pessoal que não escolhe é corajoso, parabéns. Eu vou prometer, eu juro que eu vou me comportar, cara. Eu vou ser lindo, mas eu vou ser ótimo. Você é simpático. Eu vou ser... Porque nós estamos ainda muito impactados, porque a experiência aqui na Terra dói. Não dói? Principalmente para nós, depois que passa dos 40, eu falo isso, cara. Acordou, não dá sentido dor nenhuma. Morreu, olha em volta. Vê se não tem uma bisavó sentada no seu lado. Porque já foi, já era. Então a gente está impressionado com isso. Agora, não sei se vocês sabem, deve ter um monte de espírito desencarnado aqui assistindo. Se você perguntar para eles, juro, 11 em cada 10, nenhum deles vai escolher a letra A. Por quê? Porque é um outro ponto de vista. Porque essa nossa vida aqui é muito rápida.
Então, ainda nas nossas opções, na nossa vida, nós ainda privilegiamos o material. Mas vamos continuar na nossa definição, né? Somos espíritos imortais. Temos consciência e estamos submetidos às leis de Deus. O que significa isso? Primeiro, vocês concordam? Todo mundo já ouviu falar nas leis de Deus, livro dos Espíritos, terceira parte, né? As leis de Deus são iguaizinhas às nossas leis aqui? Não. Tem algumas diferenças bem, né? Primeira coisa é que essa lei de Deus, ela avalia uma coisa que a nossa lei humana não consegue avaliar, que é a intenção. Boa, pessoal, né? Você não pode julgar ninguém, você não pode dizer, ah, o fulano foi bem intencionado, mal intencionado, né? Nossa intenção é o problema da pessoa e Deus. Mas a lei de Deus você não engana, você não mente. Você pode ter duas pessoas cometendo o mesmo crime e terem consequências completamente diferentes. A gente tem consciência de que está submetido a essa lei? Ficou um silêncio agora aí. Às vezes. Às vezes. Não, que seja uma consciência do a lição sabemos de qual, só não resta aprender. Tá valendo? Sabendo, né? Sim. Beleza. Sabemos também que quem é que monitora a gente com relação à obediência dessas leis? Boa, Marco Aurélio. Eu vi ali no surround aqui, agora é tipo se for tipo home theater. É tipo home theater aqui, você ouve o negócio, o som sai daqui. Pois é, então nós somos espíritos imortais, submetidos, né, ao cumprimento das leis de Deus, sob o monitoramento constante do que eu chamo de grilo falante. Lembra? O pessoal da minha idade vai saber, né, do que assistiu Pinóquio e tal. O pessoal mais novinho atrás deve lembrar do grilo falante, né? Legal. Uma vez que eu tenho essa consciência, se eu voltar agora ao que eu falei antes, né, dos meus diversos papéis, esse conceito se aplica em todos eles? Antes de eu ser o lateral direito lá da seleção, lá da fábrica, eu não sou um espírito imortal comprometido com mim. Então, a partir desse ponto, o que se espera de mim é só que eu seja um bom jogador? Não. A partir do momento que eu tenho essa consciência, o que se espera de mim perante a minha própria consciência é outra coisa. Não basta eu saber jogar bem, não basta eu correr. Eu preciso aprender, né, que existe toda uma ética a ser respeitada nisso tudo, né? Com relação ao respeito ao adversário, com relação ao respeito à compreensão daquele que está do meu lado. E eu me lembro de um exemplo, né, que eu achei muito interessante, apesar do jogador hoje em dia jogar, né, naquele time lá. Eu não vou falar não posso, ambiente aqui. Mas eu tô brincando. Então, quem deve acompanhar aquele Rodrigo Caio que joga no Flamengo hoje em dia, aconteceu um negócio com ele, acho que ano passado, retrasado, lembra? Não sei o que você vai falar. Uma situação interessantíssima, né? Que ele estava disputando, acho que o primeiro jogo da final, uma coisa assim, e ele marcando o artilheiro do time adversário, de repente teve uma bola confusa ali, que ele mesmo esbarrou no próprio goleiro. O juiz se confundiu e deu o cartão amarelo para o outro cara, do adversário. Lembra disso? Foi ele, sim. E aí, o que aconteceu, gente? Vocês lembram? O rapaz ele ia ficar fora do outro jogo. Ele foi até Tudo certo. O que ele fez? Ele foi no juiz. Olha, quem esbarrou fui eu. Sensacional. Isso foi uma polêmica. Eu não soube disso, não? E olha, não é a pelada de fim de semana, não. É a profissão dos caras. Era muito de... Eu imagino o que não aconteceu naquele vestiário depois. O que já não aconteceu com ele. Né? E a gente vê no livro dos Espíritos que um dos maiores empecilhos para o nosso crescimento é uma coisa chamada interesse pessoal. Então ele foi... O senso ético dele foi mais forte do que o próprio interesse. Eu não sei se ele tem filho ou não, mas ele tem uma família. Né? Aquilo ali é um trabalho. Eu me lembro que ele foi muito criticado por muita gente. Eu vi comentarista esportivo falando que isso é absurdo, que o meu tempo, pega um cara atacante, jogou lá, carequinha, pois é. Então, no meu tempo eu fazia, eu inventava, eu era malandro e tal. E você percebe o seguinte, atitudes como essa já não começam a mostrar uma pequena mudança na forma de agir.
Eu não sei se o Rodrigo Caio é espírita, se é católico, se é ateu, isso não importa. São os valores. O que importa é que é necessário, para que ocorra essa mudança planetária, que comecem a ocorrer mudanças de paradigma, né? Que se quebrem atitudes esperadas. Aí, vocês se lembram daquela palestra lá, né? É preciso fazer o diferente do que se espera, né? Eu, enquanto programador naquela época, né, o Pirulito, na época do Pirulito, não bastaria, se eu tenho consciência do cumprimento da lei de Deus, não bastaria eu fazer o trabalho correto, né? Eu ajo de uma forma leal com meus colegas, ou eu tento passar por cima do cara para ganhar o cargo dele, né? Ou eu vou fazer fofoca sobre o fulano para ver se ele é demitido e eu consigo, né? Ou se eu engano o meu cliente dizendo que eu vou entregar alguma coisa sabendo que eu não vou entregar. Então observe o seguinte: o conhecimento que a gente tem da necessidade desse cumprimento dessa lei, e quando a gente passa a ouvir a voz da consciência, nos traz obrigações perante nós mesmos que são bem diferentes, né? Eu, enquanto diretor da empresa, eu tenho que ter um olhar para aquelas pessoas diferenciado. E aí, quando a gente fala sobre Jesus, né, sobre as propostas que Jesus nos trouxe, se a gente olhar, elas são extremamente simples, extremamente práticas, mas né? E uma das mais, para mim, uma das mais importantes, mais sábias, que mais nos ajuda na nossa vida é o se colocar no lugar do outro, né? Fazer ao outro o que queria que você fizesse. Quando a gente para e pensa dessa forma, a gente começa a modificar a nossa forma. Se eu fosse o meu patrão, eu sempre gostei de pensar assim nos tempos todos que eu fui funcionário. Se eu fosse o meu patrão, o que eu esperaria de mim? Vamos lá, se eu fosse o meu empregado, meu funcionário, o que eu esperaria? Será que você, todos nós aqui, nós não inspiramos pessoas? Sempre? Sim. Né? Não temos poder de inspirar alguém? Você está numa fila de banco, o pessoal está quieto, o caixa está demorando. Aí você vira para trás e fala assim: esse cara é mole, meu Deus do céu, botar estagiário. Daqui a pouco você olha, tem uma revolução dentro do banco, ele está botando fogo, né? Então, na verdade, a gente tem que ter essa consciência de que em qualquer um desses papéis que a gente desempenha, nós estamos inspirando pessoas, né? Eu, às vezes, eu inspiro, não sei se eu sou feliz ou não na forma como eu faço, mas às vezes eu faço uma maluquice. Eu não sei se é espírito que intui, eu não sei o que acontece. Eu também não sei nem que tipo de espírito. Uma vez eu cheguei lá no shopping metropolitano, tem a agência do Bradesco ali, e eu não sei por que eles botam as cadeiras, elas são círculo, sabe? Parece aquelas reuniões do AA. Aí tinha um pessoal sentado assim, eu fui lá para ver não sei o que, eu falei, vou sentar um pouquinho. Na hora que eu sentei, eu virei pessoal. Oi pessoal, meu nome é Ricardo, já estou sem beber há uma semana. Os dois caras que estavam comigo, eles ficaram olhando para mim assim. Não deram remédio para ele hoje. Não deram remédio. Tinha um cara me olhando assim, tipo. Mas tinha uma senhora rindo tanto. E aí ela começou a me falar que ela estava, tadinha, passando por um monte de problema e tal. E aquele foi o momento mais feliz da semana. Apareceu um imbecil retardado fazendo. Então, às vezes, repara, né? Você agir com bom humor, com leveza, com gentileza com as pessoas à sua volta, a gente não tem noção do impacto que a gente provoca. A gente não tem noção, né, das lutas que o outro está vivendo. E o oposto também. Se você às vezes desconta, né, as suas frustrações das pessoas, principalmente quando você passa pela prova do poder, que é uma das provas mais difíceis. E comigo é engraçado, eu vou dizer para vocês aqui, já que eu estou falando da minha vida, né? Eu sempre fugi do poder. É muito engraçado. Eu sempre fugi de liderança. Nunca quis ser chefe de ninguém. Lá na empresa, até que eu sou um dos donos, eu comecei lá como programador, como analista, quiseram me botar para ser chefe, eu não quis, pelo amor de Deus, não, bota o outro, eu troco meu salário com dele, eu não quero ser chefe de ninguém, não, eu gosto de obedecer, por isso que em casa eu só obedeço, eu não gosto de mandar ninguém.
Aí você acaba aí no final, você se vira patrão, né? Você tem que, sabe, às vezes tem que tomar a decisão de demitir alguém e tal. E aí, quando acontecem essas coisas na nossa vida, a gente precisa se perguntar por que acontece. E por que você está fugindo dela? Ah, é humildade, eu sou tão humilde. Eu não sou humilde, gente. Eu sou humilde, não, senão eu estava aqui, né? Na verdade, quando você foge de uma situação de liderança, é que você não quer assumir o quê? Responsabilidade. É muito mais fácil. O que você quer que eu faça? Aí eu vou lá e faço o que toma. Fala aí, o que é que eu faço agora? Ou você tem que decidir, né? Por isso que nós todos temos que passar por todas essas experiências, né? Mas a gente está falando sobre esse tal do planeta eu. Aí o pessoal pediu para eu trazer o violão, né? Tá, eu vi que essa coisa está meu nome de cara feia, tipo. Então, quando a gente pede para alguém consertar o nosso carro, a gente chama um músico? Não. A gente chama o quê? Sei lá, né? O mecânico conhece o quê? Conhece carro, né? Se eu pedir para alguém tocar na festa, eu não vou chamar o mecânico, vou chamar Pode até saber. Pode até ser um mecânico músico, né? Se a gente tem que mexer em nós, olha, uma pergunta clássica primeiro. Vocês acham que precisa mudar alguma coisa em vocês? Precisa melhorar alguma coisa? É bom saber, porque senão não está perdendo tempo. Eu vou cantar uma música para vocês de uma amiga muito querida chamada Marielza Tiscates, vocês devem ter ouvido falar, chamada Olhos no Espelho. Vocês conhecem essa música? Ela é assim, a gente vai cantar, depois a gente vai aproveitar a letra dela para pensar um pouquinho. Passo além de mim, me atravesso, me conheço ao avesso, ouço a minha voz, meus silêncios, desafio, canto hinos, vejo sombras, vejo luz quando os meus olhos cruzam-se no espelho e as verdades saltam. Mesmo assim, eu vou além, me atravesso, me conheço do outro lado do avesso. Lá também estou. Eu passo além de mim, me atravesso, me conheço ao avesso, ouço a minha voz, meus silêncios, desafio, canto hinos, vejo sombras, vejo luz quando os meus olhos cruzam-se no espelho e as verdades saltam. Mesmo assim, eu vou além, me atravesso, me conheço do outro lado do avesso. Lá também estou. Profunda essa música, né? Então, gente, fica aí. Essa música ela fala sobre um processo que a gente tem coragem de fazer. Ela fala sobre olhos. Que imagem que vocês visualizam quando ouve essa música, né? Alguém diante do espelho que consegue enxergar a própria alma, né? E será que é fácil para nós lidarmos com as nossas sombras, né? Como ela diz, vejo sombras, vejo luz
quando os meus olhos cruzam-se no espelho e as verdades saltam. A proposta da doutrina espírita é uma proposta de conquista de uma coisa que a gente chama de autonomia moral. Já ouviram falar em autonomia moral? O que é autonomia moral? Esse é o mesmo conceito. Só para saber se é um, né? Tudo bem, vou dar um exemplo. Vê se é o mesmo que você... Eu estou dentro do shopping center com uma bolinha de papel na mão. O que eu faço com a bolinha? Vou jogar no chão. Não posso jogar no chão. Por quê? Porque tem um vigia ali, tem uma câmera aqui. Eu não jogo a bolinha no chão por causa disso. Aí eu estou tendo uma atitude correta ou errada? Eu não joguei a bolinha no chão. Correta. Mas qual foi a motivação para jogar a bolinha no chão? Porque tem uma câmera, porque tem um vigia. Exatamente, né? A autonomia moral é você não fazer o errado porque é errado e fazer o certo porque é o certo. Então a gente, na nossa fase, a gente ainda vive uma coisa que alguns se ofendem quando eu falo, né? Bom, eu entendo aqui que todos nós já temos a propensão para o bem. Nós já entendemos e concordamos que o bem é melhor que o mal, não é isso? Sim. Ou não? Sim. Espero que sim. Ah, ótimo, né? Cada um no seu tempo, do seu jeito, mas ainda fazemos o bem interessado. Se nós olharmos a nossa história como espírito, né? Como Marco Aurélio até falou sobre sociedades, eu lembrei como falar isso do ponto de vista individual, né? Qual era a matéria que ele tinha que estudar há 5.000 anos atrás? O que ele tinha que aprender? Querido, não pode cortar a cabeça do amiguinho, né? Não pode botar fogo na casa do vizinho, ai, ai, ai. Naquela época, você acha que dava a gente pelo cobrar sobre questões como egoísmo, orgulho, vaidade, enquanto a gente estava arrancando cabeça, estuprando, botando fogo nas casas? Naquela época, se nós fizermos uma analogia com uma escola, estávamos ainda no pré-maternal, né? Alguma coisa assim. Durante um tempo, a gente começou a aprender que não é para cortar a cabeça do amiguinho. Alguém ainda corta a cabeça do amiguinho aí? Eu espero que não. Por favor, se você cortou, não fala. Senão você erra. Hoje em dia, nós lidamos com que questões que a gente lida hoje em dia? Né? Nós estamos, todos nós, numa fase que a gente já passou por uma fase de fazer um malzinho. Não cortava a cabeça, mas roubava o cavalo. Né? Só o dedinho. Só o dedinho. Cortava uma mãozinha aqui, outra ali e tal, matava, mas não torturava. Né? Já era. Nossa evolução é assim. E a gente passou um tempão neutro. Quantas pessoas vocês conhecem que falam assim, não faço mal a ninguém, estou de boa. Né? É uma fase neutra, tudo bem. Parou de fazer o mal, gente, já é um passinho. Né? Entendo que a maioria de nós aqui já gosta de vez em quando de ajudar alguém, de fazer o bem. Né? Aí quando eu falo que a gente está no bem interessado, porque às vezes esse interesse ele se disfarça. Né? Nós estamos ainda em busca dessa autonomia moral. Não, mas eu não cobro nada. Eu vou lá cuidar das crianças, não vou, mas eu estou pensando já no meu, quando eu desencarnar, né? Eu vou deixar um monte de luz me esperando lá, não sei o quê, né? Ou então a ameaça, né? Tem até uma anedota que fala sobre essa questão da motivação, mas não é muito adequada para esse horário, nem para esse público, então não vou contar. Mas existe a motivação dos dois níveis, ou então, se você não fizer o bem, você vai, né? Vai queimar, não sei aonde, vai sofrer horrores. Aí você, pelo medo, você não erra. A proposta do doutrina espírita é que você faça o correto, independente de consequência. A gente provavelmente ainda não chegou lá, mas eu acho que é o passinho que a gente precisa. Quando a gente fala sobre esses espíritos, que o Marco Aurélio citou aqui, né? São Luís, Santo Agostinho, né? Erasto, essa galera, né? Que eu falo que é o Bob do além, né, Marco Aurélio? É a tropa de elite. Né? Será que eles não têm questões para resolver? São espíritos puros, perfeitos? Não, eles têm questões morais para resolver. Será que nós temos ideia do que é? Não, porque nós estamos numa fase bem, ainda lidando com questões bem mais grosseiras, né? Lidando com questões grosseiras ainda. Gente, eu não estou vendo a hora. Não tem um relógio aqui ali. 6h20 ele te avisa quando estiver faltando. Tá, beleza. Né? E agora, falei aqui, eu pedi. Né? A gente está lidando com questões bem mais grosseiras.
Mas será que pelo menos com essas questões a gente está lidando? A gente tem consciência de que é preciso avançar sobre essas questões? Ou a gente vai levando a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Aí tem uma canção do Eduardo Barreto, mais uma música, né? que ela nos alerta, tá? Nos alerta sobre, muitas vezes, o nosso relaxamento com relação ao tempo e oportunidade que a gente tem aqui. É uma canção chamada Conta do Tempo. Ela é bem fofa. Vocês vão ver que é uma canção fofinha. Se você pretende ser o tempo inteiro um ponto a mais na multidão, se passa seu dia em sonho, fantasia, em nuvens de algodão, você diz felicidade está em nenhum lugar. Maldiz a vida frito, espera pelo fruto sem semear. Se o seu olhar procura onde pousar, sem ponto ou direção, só o que te importa é mesa farta, ao lar, família, profissão. Bem ao lado há sofrimento e dor, a fome ao redor. Mas você não liga e gasta o tempo em coisas que acha melhor. E na curva, o tempo aponta e pede estreita a conta do seu tempo. O tempo aponta e pede estreita a conta do seu tempo. Se o seu olhar procura onde pousar, sem ponto ou direção, só o que te importa é mesa farta, ao lar, família, profissão. Bem ao lado há sofrimento e dor, a fome ao redor. Mas você não liga e gasta o tempo em coisas que acha melhor. E na curva, o tempo aponta e pede estreita a conta do seu tempo. O tempo aponta e pede estreita a conta do seu tempo. Tá. O tempo aponta e pede estreita. Tá lindo. Gostou de cor? Ninguém desafinou. Ninguém desafinou, foi, ó. Na verdade, quando a gente fala sobre essa música, muitas vezes é lógico que ela também está associada a uma ação exterior, né? Quando ele fala bem ao lado, a sofrimento e dor, né? A fome ao redor, que nós somos seres de sociedade que precisamos atuar, né? Com ela, né? Essa eu vou até embora. Puxa, eu acho que foi ruim mesmo a música. Eu não vou parar de cantar, não vou cantar não. Mas esse trabalho, gente, não é só um trabalho exterior. Eu estava ouvindo uma entrevista outro dia do João Bosco, todo mundo já ouviu falar, né? Até hoje ele estuda 3, 4 horas por dia de violão. O cara com 70 anos, cara, já deu tudo, né? Já fez aquelas músicas maravilhosas até hoje. Vários outros músicos que eu conheço até hoje, né? Cara, são músicos. Mas qual é a nossa principal finalidade como espíritos imortais que estamos aqui com o intuito de cumprir a lei de Deus, monitorados pela própria consciência? Qual é a principal finalidade nossa? Nossa evolução moral. Então, o nosso objeto de estudo durante
Toda a nossa vida, quando nos reconhecemos como espíritos encarnados, é a nossa evolução moral. Nós prestamos atenção nela? Não prestamos atenção, né? Deixamos passar. Chegamos no final do dia, fazemos como Santo Agostinho propõe no Livro dos Espíritos, né? Chega no final do dia, observa, né, o que você fez. Eu agora mudei um pouquinho o meu estilo, que eu acho que até funciona. Porque eu realmente, eu confesso, eu não estou ligado com ninguém não, eu tenho estado bonitinho ultimamente. Eu fico olhando, mas eu estou começando a identificar uma coisa que eu chamo de bad feelings. Bad feelings, um comentário torto no Facebook. Alguém fez alguma coisa que eu postei, aí te dá aquela sensação ruim. Não tem? Ou um negócio, alguém responde de mau jeito uma coisa. Aí eu chego no final do dia e fico pensando agora. Todo dia eu faço isso. Olha, o que te causou bad feelings hoje? Ah, aquele negócio, o cara postou um negócio lá do time dele, eu fui responder, o cara foi grosseiro comigo, eu fiquei super chateado. E aí vamos começar a fazer, eu pelo menos estou fazendo esse exercício, se é certo ou errado, não sei, se tiver um psicólogo me corrige, né? Eu estou fazendo esse exercício pelo seguinte: por que você ficou chateado com aquele comentário que o cara fez? Né? Às vezes eu posto, né, muita música no Facebook, né? Não sei se alguém é meu amigo no Facebook, gente, eu não sei quem. Né? Volta e meia eu posto tocando piano na sala e tal. Hoje eu botei 4 vídeos lá, até pouco eu não botava, o pessoal reclamou. Aproveitei Aí alguém vai lá e comenta que uma vez eu postei num grupo de fãs de 14 bis. Aí eu postei um que eu estava tocando o Céu de Santo Amaro, lá em Campos, né, com o Gabriel e tal, eu postei. Uma pessoa, ai que lindo e tal, e foi um cara, botou, pô, ficou muito rápido isso aí, tá embolando, não sei o que lá. O que causa na hora? Bad feelings. Você fica assim, para onde eu mando esse sujeito? Primeira coisa que eu pensei. Aí eu lembrei de Jesus nessas horas, né? Jesus, o que Jesus faria? Não, eu vou fazer diferente. É a hipocrisia, o que eu fiz foi hipocrisia, que eu fiquei com raiva, cara. Aí eu falei assim: olha que hipócrita, fulano, muito obrigado pelas suas observações. Falso. Muito obrigado pelas suas observações, você tem razão, realmente eu acho que eu estava meio nervoso, tinha umas 600 pessoas assistindo, e tinha mesmo, né? E nessas horas a gente... Aí o cara mudou. Não, mas tá legal, realmente ficou... Não, é importante eu ouvir. Mas aí você entra a coisa dos olhos no espelho. Você falou isso da boca para fora, porque na hora o seu orgulho, porque quando você pede opinião para alguém de uma coisa que você fez, você quer a opinião, ou você quer o elogio? Não é elogio, a pior coisa que tem é um amigo sincero, é o inferno. Cara, eu tenho um amigo sincero, eu não pergunto nada para ele, porque eu não quero ouvir. Era muito chato, cara. Uma vez a gente fez um show de Beatles lá no Tijuca, tinha uma banda, fez um show beneficente lá, tá bem legal, o teatro lotado, acabou, tá o pessoal ouvindo, ai, adorei, lindo e tal, e vem ele, eu falei, ai meu Deus, tá na fila. Aí, Sardinha, vem cá, vocês não ensaiaram não, né? Não ensaiamos não. Eu não tinha ensaiado mesmo, né? Fizemos direto o show. Não, porque eu vi, aquela hora ali, foi um para um lado, outro foi para o outro, todo mundo curtindo, o desgraçado tá lá, Pedro, é horrível, mas o problema é ele. Não, o problema sou eu, né? Então vamos começar a prestar atenção assim, como é que eu lido com as críticas? Porque a melhor forma da gente começar a ir se melhorando é dando atenção, às pequenas coisas. As pequenas coisinhas que vão te irritando no caminho, que trabalhando as pequenas coisas a gente vai construindo a grande transformação. Nenhum de nós, gente, vai virar Francisco de Assis da noite por dia. Nem nos 15 anos da minha... Né? Não vai, cara, não vai. Então, vamos corrigindo pequenas coisas. Quer ver uma coisa? Quem viu aquele filme Mentiroso? Quem de nós ficaria tranquilo se aquele negócio lá, não sei o que foi aquilo, o cara jogou uma macumba nele lá, não sei. Foi uma praga, né? Gente, pera aí, calma aí, gente. Meu filho. Foi o filho? Eu não lembro. Ah não, o Guru, não sei o que, é outro filme também aconteceu. Esse é o Amor Sim, é Senhor. Cego. Não, o Amor é Cego é outro. Tem um Sim Senhor também, que o cara sabia dizer não, ele passou a dizer sim para tudo. Do mentiroso. Gente, imaginem, nós suportaríamos viver numa sociedade que ninguém conseguisse mentir? Não. Você sabe que no mundo espiritual é assim, né? É
Essa notícia é nova? É, galera, não adianta não. Chega lá de bonzinho, né, falando manso. Ui, irmãos. Né, não tem esse papo não. O negócio de sepulcro caiado lá, meu amigo, não rola. Né? Nós somos o que somos mesmo. E aí, uma vez, eu estava querendo até desenvolver um aplicativo. Se tiver algum desenvolvedor que faça aplicativo aqui, fique à vontade, não vou cobrar nenhum. Que era um controle. A gente escolher assim em nós o que nós devemos controlar. Eu não sei se algum de vocês tem algum defeito, tem não? Não, muito. Vamos focar no que a gente quer trabalhar. Por exemplo, alguém, tem o hábito de falar mal dos outros de vez em quando? Não? Ótimo. Então, imagine um aplicativo, mas vocês podem não ter um aplicativo enquanto o pessoal não desenvolve, a gente pega um bloquinho, bom e velho caderninho. Já ouviram falar nisso? Os antigos usavam um negócio chamado caneta. Né? Tem um museu lá que mostra os caderninhos. Tá vendendo na lojinha bloquinho com caneta. Isso, aquela que vende vitrola, né? Que vende essas coisas. Escolhe e diga assim, passe o seu dia e diga assim, quantas vezes eu falei mal de alguém? Deixa o caderno grande, pode usar o caderno assim. Vamos, aí é sobre o nosso controle. Porque olha só, na verdade, o que você perguntou seria o próximo passo. Você chegou no 0. Hoje eu não falei mal de ninguém. E pensar. Cara, você pensa no João Bosco, que está estudando violão até hoje. A gente não... Quando é que a gente vai parar de estudar sobre a moral nossa? Nunca. Então, amigo, eu acho que hoje eu estou legal nesse negócio de falar mal dos outros. Então agora eu vou começar a trabalhar o pensar mal. Aí já é mais complicado. Controlar a boca é mais fácil. Né? Controlar a boca é controlar o pensamento, controlar o bad feeling. Não é mole. Mas se a gente começa a traçar metas... Cara, eu falei mal hoje 50 vezes, meu Deus do céu. Vamos baixar para 48? Né? 15 anos, né? 15 anos vamos baixar para 48? Vamos baixar para 15 vezes, né? Quantas vezes eu menti hoje? Vocês hoje falaram alguma mentira durante o dia? Alguém? Já estão falando, é isso? A primeira, né? Essa foi a primeira. E assim a gente vai começando a trabalhar essas pequenas coisinhas, né? Porque se a gente não se observar, não dê atenção para esse planeta eu, que é um turbilhão, que tem mais um detalhe na construção da nossa definição do que nós somos. Vamos lembrar? Nós somos espíritos imortais, né? Cumprindo, né, a lei de Deus, monitorados pela própria consciência e com muitas histórias de vida para trás. Ou seja, nós somos herdeiros de nós mesmos. Todo mundo concorda? Não é uma novidade? Não é ótimo. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Por que isso é importante? É a gente aprender a analisar quais são os nossos comportamentos repetitivos. Ou quais são as situações que nos acontecem repetidamente. Eu dei um exemplo bobo meu aqui, né? Todo lugar que eu vou, quando eu olho, vou para o centro, não sei aonde, eu posso ser mais um na multidão, eu posso ficar no canto, quando eu olho já me boto como diretor, não sei o que, eu não quero ser diretor, está cheio de gente sonhando em ser diretor lá, né? Eu não quero. Aí eu vou para o outro lado, daqui a pouco o pessoal, aí chega uma hora que você fala assim, querido, vai precisar fazer, vai precisar aprender a lidar com isso, né? A lidar com a responsabilidade. Então para de fugir, não adianta. E quantas outras situações que vão acontecendo de forma repetida? Quais são as minhas tendências? E tem mais alguém tem parente difícil? Não, né? Quem não tem? Só eu? Assim, quem não tem? Todo mundo tem parente, mas os outros são difíceis, né? Os outros são muito difíceis. E os outros são. Se todos fossem igual a nós, ia ser tão bom o mundo, né? Ia ser uma maravilha. Pois é, mas não é assim que a banda toca, né? Mas o conhecimento espírita, principalmente pelo conhecimento dessas histórias que a gente tem, saber que isso existe, gente. Se você tem um parente que você olha, dá aquela, né? Chega a dar
Aí a gente normalmente encararia como um castigo. Que mal eu fiz a Deus? Quem não fez essa pergunta idiota? Agora eu falei que a pergunta é idiota e ninguém vai entender. Que mal eu fiz a Deus, né? Eu não mereço isso. Deve ser... Eu imagino ele respondendo: você tem tempo? Eu te explico, eu te conto tudinho. E aí você encontra uma forma diferente. Gente, se eu tenho aqui comigo alguém que não tem a menor afinidade, e aquela falta de afinidade gratuita, você sabe que não é de hoje. E se essa pessoa está aqui no seu convívio diário, é para te perturbar? Paciência. Para te irritar? Deus está com raivinha, acordou mal-humorado, vai botar ele só para encher o saco? Não, né? É uma oportunidade. Né? Todo mundo conhece aquela... Tá tudo bem aí? Olha, não, olha, gente, não pode pensar mal do amiguinho, hein? Não pode, nem do parente. Parente meu amigo, né? Não necessariamente, né? Porque quando você olha sobre essa perspectiva, né? Não como um castigo, mas como uma oportunidade, a gente lembra daquela fala de Jesus. Antes de fazer a sua oferenda, o que ele diz? Volta, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Que uma das melhores coisas da gente poder desencarnar bem é saber que ninguém tem nada contra nós. Se olhar assim, cara, deixei alguma pendência. E às vezes a gente fala sobre reconciliação, até num daqueles estudos, não sei se você vai assistir, que a gente transmite ao vivo, uma pessoa perguntou isso. Ah, mas se eu tento fazer tudo para me aproximar da pessoa e a pessoa não quer. Reconciliação não é um processo externo, é um processo interno. Você se reconciliar com a pessoa, não é você dar um abraço, falar upa e pronto, e você sai rezando para ele tropeçar e quebrar a cabeça. Não é. Você tem que se reconciliar intimamente com aquela pessoa, né? Compreendendo aquela pessoa. Por isso que a gente estuda tantas vezes, né? Repetidas vezes, o Evangelho segundo o Espiritismo, tantas e tantas mensagens que a gente está aqui, né, pensando juntos, porque a gente precisa exercitar esses pensamentos. Para aprender a compreender as dificuldades do outro, para aprender a compreender as próprias dificuldades. E é bom saber também que além de muitas vidas passadas, aliás, eu falei errado agora, quantas vidas a gente tem? Alguém já fez essa conta? Quantas vidas? Uma. Obrigado, papai, você colou, né? Você está lendo aí o negócio. A gente só tem uma vida, gente. São diversas encarnações. Mas eu sou a mesma pessoa que possivelmente em 1200 alguma coisa estava lá cortando a cabeça dos outros, né? Estava atacando fogo. Eu sou a mesma pessoa. Eu sou herdeiro de mim mesmo. É lógico que eu não sou, dependendo do enfoque, a mesma pessoa de um mês atrás. De um mês para trás para cá a gente já aprendeu algumas coisas, já melhorou, né? Mas eu carrego a mesma história. E é bom saber que eu continuarei, né, voltando várias vezes. Quando a gente fala, por exemplo, em relação ao respeito ao nosso planeta, né, as outras gerações que vêm, gente, a gente vai voltar para cá, é bom deixar isso aqui limpinho, arrumadinho, né, para a gente poder voltar e tá tudo direitinho. Que horas são? 6h35. Isso significa que faltam 15? Não, tá ótimo. Ótimo, nem mais Então é esse processo que a gente tem que começar a exercitar essa sinceridade própria, porque a gente se esconde atrás de muitas coisas, que às vezes a bondade dos amigos nos ajuda a se esconder. Vou dar um outro exemplo. Eu sei que eu tenho uma dificuldade grande com relação ao orgulho. Eu tenho uma dificuldade grande de pedir coisa para os outros. Eu quebrei a perna em 2006, caí de uma cachoeira, fiquei lá. Eu me arrastava até a cozinha para pegar uma água para não pedir um copo d'água para o filho. Eu acho que eu ouvi uma voz assim um dia assim para mim falando assim: bonitão, ou você quebra esse orgulho ou você vai ficar na cadeira de roda, dependendo para tocar sua roupa, para te dar banho. Aí eu fiquei assustado, né? Falei, a autonomia moral aqui não valeu, foi susto mesmo, foi no medo. Eu vou começar a trabalhar isso. Aí as pessoas falam: ah, mas você não quer dar trabalho para os outros, né? Você podia dizer: não, eu não quero incomodar ninguém. Não, eu não quero dever favor. Entendeu? A gente precisa ter essa sinceridade, olhar para si mesmo. Não, você não é bonzinho, você não é humildezinho, não. Agora, também não se achar que você, por conta disso, é, né? O pessoal fala, o primeiro bombom da caixa, né? Porque o último é que é o bom, não é isso? Que todos nós estamos aqui nesse processo. Como eu estava falando desses espíritos superiores, a gente não tem noção do que a gente precisa trabalhar.
Mas a gente precisa começar a olhar para algumas coisas além desse basicão que a gente está tentando resolver aqui. E observar, por exemplo, né, já falando no nível de sociedade, entrando um pouquinho no Marco Aurélio, né, eu estava conversando com alguém sobre o filme Coringa, foi com você, né? Quem viu o filme Coringa? Eu posso mandar um spoiler básico, não dá nenhuma, nada a ver. Tem um momento do filme em que ele tenta a carreira de humorista, né, tal, de stand-up, né? Horrível, né? Sem graça. Pensa. Aí tem um camarada que tem um programa de televisão, tipo um Jô Soares na vida, né? E o cara pega aquelas cenas e começa a ridicularizar ele. Em público, na TV, né? Começa a debochar no vídeo dele. Na hora do cinema eu comentei isso com o André. Eu falei, olha como é que a sociedade evolui em coisas tão interessantes. Se o cara faz um negócio desse hoje em dia, ele estava execrado. Não é? Semana passada eu vi uma notícia de uma Miss, não sei se vocês viram isso, que ela fez um vídeo debochando do entregador do iFood, ela teve o título cassado. O título cassado. Olha, o que eu falo até ontem, eu falei numa palestra que eu fiz lá no MAP, que a sociedade também precisa desenvolver uma certa intolerância. É a intolerância, não se tolera mais esse tipo de atitude. Esse rapaz também que debochou. Ou seja, nós precisamos também ser intolerantes com o que temos de ser intolerantes. E tolerante com o que temos de ser tolerantes. Assim a nossa sociedade evolui, mas ela evolui, né, a partir da nossa evolução. Gente, eu vou dar até um exemplo aqui, por exemplo, como nós lidávamos com diversidade sexual. Se eu pego a geração do meu pai, na escola dele, se tinha um aluno lá que era homossexual, eles tinham a obrigação de bater no cara, tinha que apanhar, não era? A minha geração não batia, mas o cara era ridicularizado, não é? Não podia levar na minha casa, meu pai não sei. Aí eu achei interessante, conversando com meu filho outro dia, eu conheço os colegas dele desde pequeno, né? E tal, aí eu vim numa festa e perguntei, Maurício, aquele seu colega lá, tá meio esquisito, o que é homossexual? É assim, pai, por quê? Eu dei um beijo nele, eu falei, cara, que maravilha! Para a geração deles, essa variável não tem a menor relevância. Ele falou assim, acho que é. Mas por quê? É como se eu perguntasse se ele é vascaíno, se ele torce para Portela, sabe, se ele gosta de Sandy Júnior, sei lá. E você olha a geração, na minha geração, né? A do Marco Aurélio, então, que é mais antiga. Então você observa como a sociedade também vai evoluindo a partir da nossa... Então é necessário uma intolerância também, né? Alguém, por exemplo, hoje em dia, se um cara faz uma coisa racista no estádio, o que acontece com ele? Ele sai preso. Gente, eu vou dizer, eu lá do meu pai no estádio, no jogo do Vasco lá, né, um jogador do Bangu foi expulso, e meu pai gritando, chamando o cara de macaco. Eu falei, gente, imagina isso hoje. Eu ia ter que visitar meu pai todo domingo lá no... eu do lado dele morrendo de vergonha, né? A gente fazia piada racista, piada homofóbica. Não tinha malícia nenhuma, mas fazia piada. Nada demais, é só piada. Hoje em dia nem só piada é mais assim, tá? Não se aceita mais isso. Eu me lembro que eu tinha mania, eu tinha muitos amigos meus trabalhando comigo, o cara era preto assim, e eu calava a miséria pra ele, me amava. Nós éramos amicíssimos, pra ele. Aí até que um dia eu fui almoçar com a minha secretária, com o filhinho dela de 8, 9 anos, e ele fazendo esse tipo de piada. Na hora que eu vi isso, cara, uma criança de 8, 9 anos, me bateu tão mal, sabe? Que eu pensei, cara, isso não é legal. Hoje em dia, você não aceita. Uma outra coisa que eu vi, se vocês forem ver de novo o filme Tubarão, vamos falar desse filme novinho, né? Década de 70. Vai vir aí, sim. Eu tava vendo outro dia, tem uma cena no filme em que tem um garotinho que morre, mandei spoiler, é um filme de década de 70, não tem negócio de spoiler. Não tem como. O garotinho morre lá, né? Na hora que tá aquele chefe Brody no hospital, gente, hospital, ele tava na emergência, vendo o garoto fumando. Era bem assim. Eu me lembrei de muitas reuniões que eu já fui cliente, de sala fechada, com 10 pessoas, com 7 ou 8 fumando. Parecia uma sauna a vapor, aquele negócio, você não via outro lado da mesa. O próprio Coringa, ele e também quem tá reclamava... do lado da mãe.
no hospital. sim. Pois é. Então, observa quantas e quantas coisas não se tolera mais. E aí eu fico pensando o seguinte, né? A gente tem um livro em casa, é interessante, que fala alguma coisa sobre a vida privada das pessoas na Idade Média, mostrando, por exemplo, como era o dia a dia. As pessoas não escovavam o dente, né? Um monte de coisa, banho. Será que eles sentiam falta disso? Era normal para eles, né? E aí eu faço uma pergunta para nós. Daqui a 200, 300 anos, o que vão dizer da gente? A gente já está tudo normal, né, gente? O que a gente não está vendo, né, dos nossos... Uma vez eu fiz uma palestra lá no Irmão Chega sobre escravidão, né? Eu achei interessante falar sobre isso. Eu fiquei pensando, gente, hoje é um tema que se debate hoje em dia. Será que vai ter alguém no Congresso tentando voltar à escravidão? Oficialmente, né? Aí eu fiquei pensando, também não era um tema que se debatia na época do Império Romano. Ninguém discutia isso. Qual é a diferença de hoje? Naquela época tinha escravidão, hoje não tem mais. Na época do Kardec era um tema que estava em curso, né? E exatamente foi essa coisa que me veio, né? Para a época de Roma, você escravizar uma pessoa era uma coisa normal. Todos os povos escravizaram, não eram romanos só não, todo mundo tinha escravo. Ter escravo era uma coisa normal. E o que nós consideramos normal hoje, que daqui a 100 anos a gente vai olhar para trás, vai ficar horrorizado? Os vegetarianos, algum vegano aí, não? Vão ser os primeiros a dizer logo. Todos eles levantam logo a mão, eu sei! Né? Comer bicho, é verdade. É verdade, eu fico com mas eu morro com vergonha. Como com vergonha, culpa, mas eu morro. Eu ainda nem vergonha tenho. Não, eu tenho. Porque a minha nora é daquelas veganas. É um inferno. Você fala tanta coisa. Pois é. O tempo já está. Faltam 5 minutos. Antes de 5 minutos. Esse é os 5 minutos. Então. 7, 8 minutos. Não, então melhor ainda. Vamos ensaiar tudo. Gente, tem um detalhezinho com relação a essa definição que precisa ficar muito claro. Vamos repassar a nossa definição? Não. Nós somos o quê? Espíritos imortais, né? Sujeitos à lei de Deus, monitorados pela própria consciência, com uma história de transformações. E tem um finalzinho importante. Irremediavelmente condenados a quê? A perfeição e a felicidade. Felicidade. Boa, pessoal. Então tem uma canção que fala que um dia todos nós seremos anjos. Vamos ensaiar o corinho dessa música? Conhece qual música? É do Beto Melo, lá da Paraíba. Vamos aprender comigo, a gente faz junto aqui. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. E no futuro nós seremos anjos. Planeta onde o amor, unicamente o amor, há de imperar. Botei muito longo, né? Vamos pegar por parte. Um dia todos nós seremos anjos. Foi, né? Vamos trabalhar e acreditar. De novo então. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. Agora a segunda parte. Que no futuro nós seremos anjos. O planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar, desculpa, não imperar, não, reinar. Imperador, rei, guardaram? Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude.
mutuamente e cuidar das nossas qualidades pra fazer um mundo diferente e destruir a força da maldade. Agora, vamos lá. Tá bom. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar. E a celular, vamos celular. Vem, gente. Um dia todos nós seremos anjos. Vem. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. De novo. A felicidade só começa. Quem quiser vir, vem também. É ruim, né? Por exceção às desigualdades, onde todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou ser de perfeitos e nos ensinou essa lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Agora, um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Mais uma vez. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. O planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Gente, depois disso, né, maravilhoso, foi muito bom, obrigada. Muito bom. A gente vai pedir para o Rodrigo agora, vai ler uma mensagem que nós recebemos nos nossos trabalhos, e é uma mensagem muito bonita que leva a muita reflexão. Rodrigo, você pode ler para a gente? Assim que eu conseguir encaixar a câmera, vou já. Opa! Pronto. Em primeiro lugar, agradeço pelos momentos de alívio e pela oportunidade de estar aqui com vocês, expressando minha angústia causada pelo meu próprio equívoco e pela minha enorme culpa. Pensava que o que sentia encarnada era sufocante e não via saída. Mas hoje sei que a saída estava tão próxima, estava dentro de mim. Mas na hora, no calor do momento, foi como se não houvesse mais para onde seguir. E procurei a porta que eu julguei que me levaria, mas me levou ao nada. Achei que fosse para o descanso de tudo aquilo com o qual não estava mais conseguindo lidar. Tive uma família amorosa, mas cada membro tinha sua dor individual. Então eu cresci buscando chamar a atenção para perceberem que eu estava ali e que aquilo devia ser mais importante do que qualquer outro assunto. Do que trabalho, dinheiro, casamento,
casa, paz de espírito. Afinal, eu precisava dessa atenção porque eu era um ser que, mesmo pequeno, já sofria as dores de estar num mundo injusto, onde as pessoas só pensavam nelas mesmas. Na verdade, achava que minha família deveria compensar com atenção, porque bem ou mal me colocou nessa situação. E acho que meus pais também pensavam assim. Tive tudo que pedir e cresci com bastante conforto material. Também tinha amor, mas não do jeito que eu achava que devia ser. Era do jeito que as pessoas podiam me dar. E às vezes achava que não era o suficiente, que esse tipo não prestava. Eu precisava de mais provas, de mais carinho, de mais demonstrações. Com o tempo, aprendi que dando trabalho e preocupação, eu receberia mais atenção. Isso para mim era prova de amor. E quanto mais amor eu tinha, menos limites me impunham. Nunca gostei muito de estudar. Meu irmão era o queridinho, esse era o papel dele. Ser o CDF que sempre andava na linha e cumpria sempre o seu papel na vida. Papel esse que eu nunca consegui encontrar. Eu ia aos poucos encontrando formas de chamar a atenção à minha maneira. Ia gostando cada vez mais dessa brincadeira. Hoje eu consigo entender que essa opção custou muito choro e muita decepção para quem me amava. Mas na época eu não pensava assim. Eu era apenas uma adolescente sem limites, que fazia o que milhões de adolescentes sem limites fazem. Eu matava a aula, eu bebia, fumava, não ajudava em casa e ainda era convencida que minha razão, e era convencido que tinha razão nas minhas justificativas. Meus pais se separaram no início da minha adolescência. Meu pai traiu minha mãe e, consequentemente, a mim também. Nós não poderíamos perdoar isso. Meu irmão continuava focado nos seus estudos e no seu desenvolvimento e eu não entendia como ele podia ser tão frio e egoísta e continuar vivendo a vida dele enquanto a minha mãe e eu sofríamos com aquela mágoa. Meu pai foi viver com a amante, minha mãe caiu em depressão. Eu fiquei só, traída e com ódio das pessoas, principalmente dos homens. Fui crescendo e me tornei uma adulta sem referências. Não por não ter recebido instrução e exemplos, mas porque insistia em enxergar a parte negativa do mundo. Eu joguei todas as oportunidades fora. Todas. Trabalho, amigos, fé, tudo isso era inútil. Eu era coitado e pronto. Assumi que não conseguia viver com pessoas, então resolvi ajudar os animais. Deles eu gostava pela entrega sem julgamentos. Com eles eu podia ser eu. Eu gostava de cuidar deles e lembrava que era um jeito interessante de me conectar com o bem. E cada vez mais fui buscando motivos para me isolar. Para os estudos, me afastei dos amigos. Via todos como interesseiros, porque achava que no final das contas, cada um só queria saber dos seus problemas. Sumi da família, apesar de toda a tentativa de aproximação dos outros. Acho que no fundo era como se eu tentasse testar o mundo enviando todo o meu desprezo para ver se mesmo assim receberia algum amor em troca. E se isso não acontecesse era porque ninguém prestava mesmo. E assim eu fui ficando sozinho. Os meus amigos desistiram, a minha mãe faleceu, meu pai ficou idoso, meu irmão se casou, teve filhos e fui viver com a família dele. Os animais, que eram a fonte da minha alegria e da minha motivação, viraram um fardo. E neles eu encontrei mais uma desculpa para a minha infelicidade. Eu não podia viajar, não podia trabalhar fora. Também era caro bancá-los e eu não tinha ninguém mais que me desse dinheiro para ajudar. Pensava sempre como era engraçado que familiares se prontificavam a ajudar igrejas, instituições e nem sequer me ofereciam ajuda com os animais que eu cuidava. Às vezes, me doía saber que eles não apoiavam minhas ideias e eu não podia contar com eles para me ajudar a manter minha escolha. Outra vez eu entendia que minhas escolhas não eram responsabilidade deles, sei lá. Eu não conseguia ficar mais de 2 meses em cada emprego. No início meu irmão tentava e chegou a me conseguir 2 empregos, mas eu finalmente disse a ele que não queria trabalhar, porque não conseguia lidar com gente. E eu não precisava de muito.
Não de muito mesmo. Eu iria plantar verdura, fruta, legume, isso ia me ajudar. Ainda uma pensão antiga que me rendia meio salário mínimo para as contas básicas, estava bom. Com o tempo, lógico, a situação foi ficando sustentável. Eu recusei ajuda porque a esse ponto meu orgulho já tinha me dominado de uma maneira que achava que ninguém prestava porque não recebia o tipo de ajuda que eu queria. Dado, sem cobranças, sem intromissão, sem conselho, sem sugestão. Eu achava que sabia como conduzir a minha vida, como eu me arrependo. Eu fui me sentindo sem saída. Se precisasse de qualquer coisa extra, como um remédio, tinha que pedir. Isso me massacrava. Eu me senti um lixo, uma coitada. Deus teria me abandonado? Acabei me convencendo que não daria para continuar assim, e um dia de maior fragilidade, resolvi ir embora dessa vida, na esperança de acabar com esse beco sem saída em que eu estava. De quebra, ainda poderia encontrar minha mãe, que era quem mais alimentava minhas vontades enquanto estava viva. Ela era minha referência na terra e me aceitava do jeito que eu era, sempre livrando a minha barra. E agora eu estava só. Já tinha ouvido falar que suicídio não era uma opção inteligente. Meu irmão era espírita, já havia me falado sobre esse lugar horrível para onde os espíritos vão após o suicídio, um lugar plasmado pelos pensamentos de culpa, desespero e dor. Mas quem ele era, afinal? Dono da verdade? Se fosse um anjinho, já tinha feito alguma coisa para me ajudar. Além de ficar me cobrando que eu tinha que trabalhar, estudar e procurar minha fé. Desculpa, mas eu sempre achei que fé não enchia a barriga. E hoje eu estou aprendendo a duras penas que faz muito mais do que isso. E dessa forma descrente, desesperada, que eu me lancei ao desconhecido, acreditando que qualquer coisa seria melhor do que eu vivia, que não seria obrigado a viver com tanta hipocrisia e tanta ingratidão que permeava o mundo dos homens. E foi quando acordei de repente, me sentindo atordoada, dolorida. Olhei para o meu corpo inerte e pensei, o que é que deu errado? Eu estou aqui, está tudo igual, pior. Os animais não estavam mais lá em casa. Eu vi meu irmão e meu pai desolados, mergulhados em sofrimento. Cadê meus animais? Ei, não chore, não deu certo, eu estou aqui. Ainda estou com vocês. Caí no chão, me contorci de dor. A verdade se abriu diante de mim, tudo rodou. O desespero que senti nos momentos mais difíceis da minha vida não chegava aos pés do que eu estava passando. Eu vi meu corpo fora de mim e ao mesmo tempo eu doía uma dor lancinante. Eu acho que nenhum encarnado vai ter ideia do que eu passei naqueles momentos. E esse misto de confusão e dor permaneceu por um bom tempo até piorar. Tentava fazer retrocessos mentais para lembrar de como havia chegado até ali. Isso me doía ainda mais do que qualquer coisa. Era a dor mais profunda que alguém podia sentir, a dor da culpa. Como um clarão, minha consciência se abriu e pude enxergar a minha trajetória por outro ponto de vista, como se fosse alguém de fora me mostrando a verdade. Só que ela vinha de mim mesma, estava lá o tempo todo e eu não tinha percebido. Eu tive uma família amorosa que, como todas aquelas formadas por espíritos encarnados na Terra, tem seus defeitos e questões morais a resolver. Eu tive milhares de oportunidades de estudar, de aprender, de desenvolver minha fé, de fazer novos amigos incríveis. Aliás, como eu magoei tantos com a minha indiferença. Acharam que tinham feito algo de errado para eu ter me afastado tanto. Queriam sempre ajudar, mas eu sempre neguei. Eu tinha planejado um caminho tão diferente. Eu tive tudo, mas sempre quis mais vantagens. Sempre quis que o mundo se desculpasse comigo por ser cruel, por todo o sofrimento que estava me causando durante a minha vida. Era como se eu quisesse que o professor se desculpasse todos os dias ao entrar na sala de aula, tendo que se justificar por estar ali para ensinar os alunos. Como se aprender, trabalhar, evoluir fosse um castigo e não uma oportunidade. Passei anos com essa dor, com esse peso que me impedia de levantar, com a culpa martelando a minha cabeça. Eu não conseguia me erguer, caminhar.
Eu estava presa naquela casa durante anos, décadas, me torturando por ter desviado dos meus próprios planos. Acusei quem mais me amou, enxotei todos aqueles que tentaram se aproximar para me ajudar a conseguir. Cansada de sofrer, tendo refletido e compreendido que a minha visão de mundo turvou a minha trajetória de evolução, eu consegui pensar no amor daqueles que me acompanharam e sofreram com minha desistência. Nessa hora, o amor puro, o arrependimento sincero me possibilitaram ouvir os meus amigos encarnados, que pacientemente aguardavam eu abrir qualquer brecha, para enfim entrarem no meu campo mental e se fazerem sentir. Assim conseguiriam me resgatar de mim mesma e dos meus pensamentos circulares de dor, traição, vitimismo e todas as armadilhas que podem nos levar ao fracasso. Pude perceber ainda a ajuda espiritual e fui levado para um hospital, onde as feridas da minha alma começaram a ser tratadas. Iniciei um trabalho de libertação da culpa. Nada que eu fiz ficará sem reparação, e essa autoconsciência foi o que me fez querer buscar a cura. Entendi que os meus atos foram contra todas as leis divinas, e pensando nelas, em quão leviano eu fui em contestá-las, eu quero planejar novamente um futuro repleto de aprendizado e de trabalho. Hoje já enxergo novamente que nossas atitudes e pensamentos nos levam para caminhos muitas vezes escuros, escorregadios e muito perigosos, mas que sempre há um retorno, um perdão. E o perdão é capaz de nos colocar de volta ao ponto de onde jamais deveríamos ter desviado. Esse perdão envolve os outros, mas principalmente nós mesmos. Que todos que estão me ouvindo agora tenham a oportunidade de reverem seus caminhos, de compreenderem que somos responsáveis pelas trilhas da nossa evolução. Que sempre há um retorno para o caminho certo, por mais distante que tenhamos ido na sombra. E como não conseguimos fugir de nós mesmos, devemos nos atentar para como enxergamos o outro, para como contemplamos a nossa estrada e para como aproveitamos as viagens da alma, a fim que nosso trajeto seja trilhado em verdes pastos e caminhos sempre floridos. Por mais sinuoso que seja o trajeto, por mais que apareçam pedras e barreiras no caminho, o sol vai passar. O sol vai estar sempre lá, para te lembrar que o percurso sempre te levará ao amor e à perfeição de Deus. Fiquem com Ele. Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2019. Gente, esse momento reflexivo, né? Forte a mensagem. A gente vai fazer o nosso passe coletivo. Então, vou pedir duas coisinhas para vocês. No momento do passe, em que os trabalhadores vão estar em volta, mandando as boas energias para todos, pensem em vocês. Pensem em receber essa energia, se projetem recebendo esse amor da espiritualidade que está aqui. Quando acabar o passe, a gente vai fazer uma prece. Na prece, aí sim, se vocês quiserem também mandar energia para quem não está aqui hoje, quem está em casa, quem está desencarnado, que aí os pensamentos sejam direcionados para ele. Então vamos fazer esse acordo aqui, primeiro para vocês nesse momento do passo corretivo, e depois a prece vai alcançar os queridos que não estão aqui presentes, tá? Para os trabalhadores se posicionarem aí.